Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração: Thelma Schinkermann. Continuação do capítulo 10. Dos exemplos de honra e boa-fé, haviam se tornado uma espécie de mercadoria, sempre pronta a ser arrebatada pelo melhor lance. Os franceses foram os primeiros a experimentar essa venalidade, que mais tarde se provaria fatal para Ludovico Sforza. Os suíços da guarnição de Novara haviam se comunicado com os seus compatriotas da vanguarda do exército ducal e, quando descobriram que aqueles que ainda não sabiam que o tesouro de Ludovico estava quase esgotado, eram mais bem alimentados e bem pagos do que eles próprios, decidiram entregar a cidade e passar para o lado dos milaneses, desde que recebessem o mesmo pagamento. Ludovico, como podemos imaginar, aceitou esse acordo. Novara foi entregue a ele, com exceção da cidadela, que ainda era defendida pelos franceses. Assim, o exército inimigo ganhou mais 3.000 homens. Nesse ponto, Ludovico cometeu um grande erro. Em vez de marchar para Mortara com os novos reforços, parou para sitiar o castelo. Como resultado, Luís XII, tendo recebido os mensageiros enviados por Trivulzio e compreendendo os riscos de sua posição, apressou a saída da gendarmaria francesa, que já estava pronta para marchar para a Itália. Enviou o oficial de justiça de Dijon alistar novos soldados suíços e ordenou ao cardeal de Ambroise, seu primeiro-ministro, que cruzasse os Alpes e se estabelecesse em Asti, com o intuito de acelerar o trabalho de reunir as tropas. Lá, o cardeal encontrou 3.000 homens, e La Trémoille trouxe-lhe mais 1.500 lanças e 6.000 soldados de infantaria franceses. Por fim, o oficial de justiça de Dijon chegou com 10.000 suíços. Sendo assim, contando as tropas que Trivulzio tinha em Mortara, Luís XII viu-se tendo, do outro lado dos Alpes, o melhor exército que qualquer rei da França já havia comandado para a batalha. Logo, com uma marcha habilidosa, e antes de Ludovico ser informado de sua força ou até mesmo da existência desse exército, ele se posicionou entre Novara e Milão, impedindo que o duque tivesse qualquer comunicação com a sua capital. Apesar de sua inferioridade numérica, Sforza foi, portanto, forçado a se preparar para a batalha. Nesse ponto, justamente quando os preparativos para um confronto decisivo estavam sendo feitos de ambos os lados, a Dieta da Confederação Suíça, sabendo que os oriundos de Helvécia estavam a ponto de massacrar uns aos outros, enviou uma ordem a todos os suíços, de ambos os exércitos, para romper seus contratos e retornar à pátria. Durante os 2 meses que se passaram entre a rendição de Novara e a chegada do exército francês diante daquela cidade, a situação passou por uma grande mudança, pois o tesouro de Ludovico Sforza estava totalmente esgotado. Depois das novas negociações que haviam ocorrido entre os postos avançados, desta vez graças ao dinheiro enviado por Luís XII, eram os suíços a serviço da França que estavam sendo mais bem alimentados e mais bem pagos. Os nobres helvécios, uma vez que já não lutavam mais por sua própria liberdade, sabiam muito bem quanto valia o seu sangue para permitir que uma única gota fosse derramada, sem que lhes pagassem em ouro. Como resultado, depois de terem traído Yves d'Alegre, eles decidiram trair Ludovico Sforza também. Enquanto os soldados alistados pelo oficial de justiça de Dijon permaneciam leais à França, ignorando a ordem da Dieta, as tropas auxiliares de Ludovico se comportaram de forma diferente. Declararam que, ao lutar contra seus irmãos suíços, estariam desobedecendo à Dieta e se arriscariam a uma pena de morte.
Nada os induziria a correr esse risco, a menos que recebessem de imediato o pagamento em atraso. O duque, que gastara até o seu último ducado e estava totalmente isolado de sua capital, sabia que não conseguiria dinheiro a menos que garantisse uma vitória. Portanto, prometeu aos suíços não apenas o pagamento atrasado, mas também o dobro desse valor, caso concordassem em empreender um último esforço ao seu lado. Infelizmente, porém, o cumprimento dessa promessa dependia do resultado incerto de uma batalha, e os suíços declararam que tinham muito respeito por sua pátria para desobedecer às suas ordens, e que amavam demais os seus irmãos para aceitar derramar seu sangue sem garantia de recompensa. Portanto, Sforza não poderia mais contar com eles, visto que, no dia seguinte, propuseram um retorno para suas respectivas casas. O duque, vendo que tudo estava perdido, fez um último apelo à honra dos suíços, implorando-lhes que pelo menos garantissem sua segurança pessoal, levando-o consigo na rendição que estavam prestes a fazer. Os suíços responderam que, mesmo que tal condição não impossibilitasse a rendição, certamente os privaria dos ganhos com os quais contavam como indenização pelo atraso no pagamento. Por fim, fingindo estarem comovidos com os apelos daquele homem a quem haviam servido por tanto tempo, eles se ofereceram para vesti-lo com suas roupas e escondê-lo entre suas fileiras. Essa oferta beirava o absurdo, pois Sforza, um homem de idade já avançada e estatura baixa, seria imediatamente reconhecido no meio do exército, do qual o mais velho não teria mais de 30 anos, e o mais baixo não teria menos que 1,70 m. Ainda assim, era sua última chance, então ele não a rejeitou de imediato, apenas tentou modificá-la para torná-la mais viável. Seu plano era se disfarçar de monge franciscano e, montado em um cavalo esquálido, passar-se por capelão. Galeácio de São Severino, segundo em seu comando, e seus 2 irmãos eram todos homens altos, de modo que, vestidos com os trajes dos soldados, esperavam passar despercebidos nas fileiras suíças. Assim que traçou esses planos, o duque descobriu que o ato de capitulação fora assinado entre Trivulzio e os suíços, que não haviam estipulado nada a favor dele e de seus generais. No dia seguinte, eles deveriam passar com armas e bagagem para o exército francês. Portanto, a última esperança do infeliz Ludovico e seus generais consistia no disfarce. E foi isso que eles fizeram. Sanseverino e seus irmãos ocuparam seus lugares nas fileiras da infantaria, e Ludovico Sforza, enrolado em uma batina de monge, com o capuz cobrindo os olhos, colocou-se entre a bagagem. O exército se pôs a marchar, mas os suíços, depois de terem vendido seu sangue, decidiram vender também a sua honra. Os franceses foram avisados do disfarce de Sforza e seus generais. Os 4 foram reconhecidos e Ludovico Sforza foi preso pelo próprio La Trémoille. Dizem que o preço dessa traição foi a cidade de Bellinzona, que à época pertencia aos franceses e que, quando os suíços voltaram para suas montanhas e se apossaram dela, Luís XII não moveu um dedo para recuperá-la. Quando Ascânio Sforza, que, como sabemos, tinha ficado em Milão, foi informado daquela deserção covarde, pensou que sua causa estava perdida e que sua única salvação seria fugir antes de se ver prisioneiro dos antigos súditos de seu irmão. Seria natural que houvesse tal mudança de humor por parte do povo, que talvez pudesse propor comprar seu perdão ao preço de sua liberdade. Então, ele fugiu à noite com os principais membros da nobreza ghibellina e se dirigiu para Piacenza, para chegar ao reino de Nápoles. Quando chegou à revolta, contudo, lembrou-se de que naquela cidade morava Conrad Lando, um velho amigo de infância a quem tinha ajudado a enriquecer em seus dias de poder.
Como Ascânio e seus companheiros estavam muito cansados, ele decidiu pedir-lhe hospitalidade por uma única noite. Conrad os recebeu com grande alegria, colocando sua casa e os criados à sua disposição. Mal haviam se deitado, entretanto, quando Conrad enviou um mensageiro a Piacenza para avisar Carlo Orsini, comandante da guarnição veneziana à época, que se dispunha a entregar o cardeal Ascânio e os seus principais chefes do exército milanês. Carlo Orsini não quis confiar uma expedição tão importante a outra pessoa e, montando a cavalo, acompanhado de 25 homens, primeiro mandou cercar a casa de Conrad. Em seguida, com a espada em punho, entrou no quarto onde dormiam o cardeal e seus companheiros, os quais, sendo pegos de surpresa no meio do sono, renderam-se sem resistência. Os prisioneiros foram levados para Veneza, mas Luís XII os reivindicou e eles foram entregues ao rei. Assim, o rei da França se viu em posse de Ludovico Sforza, de Ascânio, de Hermes, um sobrinho legítimo do grande Francisco Sforza, e 2 bastardos chamados Alessandro e Contino, e de Francesco, filho do infeliz João Galeácio, envenenado por seu tio. Luís XII, desejando se livrar de toda a família de um só golpe, obrigou Francesco a entrar em um claustro, trancafiou o cardeal Ascânio na torre de Borghe e jogou Alessandro, Contino e Hermes na prisão. Ludovico, depois de ter sido levado da fortaleza de Pierre-Encise a Lys Saint-Georges, foi condenado a passar o resto da vida no castelo de Loches, onde viveu por 10 anos na mais profunda solidão e miséria, e lá morreu, amaldiçoando o dia em que teve a ideia de atrair os franceses para a Itália. A notícia da catástrofe que se abateu sobre Ludovico e sua família causou grande alegria em Roma, pois, enquanto os franceses consolidavam seu poder em território milanês, a Santa Fé ganhava terreno na Romanha, porque nada mais se opunha às conquistas de César. Os mensageiros que levaram aquelas notícias foram recompensados com presentes valiosos, e elas foram espalhadas por toda a cidade de Roma ao som de trombetas e tambores. O grito de guerra de Luís XII, abre aspas, França, França, fecha aspas, e os dos Orsini, abre aspas, Orso, Orso, fecha aspas, ressoavam por todas as ruas, que à noite se encheram de luzes, como se Constantinopla e Jerusalém tivessem sido conquistadas. O Papa ofereceu festas e fogos de artifício ao povo, sem se incomodar de ser Semana Santa, nem com o fato de que o jubileu tinha atraído mais de 200.000 pessoas a Roma. Os interesses temporais de sua família pareciam-lhe muito mais importantes do que os interesses espirituais de seus súditos.